Hoje, primeiro domingo do mês de abril, é dia de culto das famílias. Então, tanto culto pela manhã, quanto culto à noite, eles vão ter um enfoque sempre voltado para a família. Também é domingo de ceia. Nós já falamos anteriormente, mas você já deixa preparado aí pão e suco de uva, que nós vamos celebrar juntos, nós aqui e vocês aí, a ceia do Senhor. Isso. Então, hoje eu quero falar um pouquinho sobre restauração familiar. Feche seus olhos. Pai querido, que o teu Espírito Santo hoje ministre no coração do teu povo e da tua igreja. Eu oro assim em nome de Jesus, que o Senhor derrame da tua palavra de bondade, de misericórdia, de restauração sobre todo o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, quando se fala de restauração familiar, eu gosto de pegar exemplos bíblicos que nos leve a um lugar em que a gente aprende exemplos de pessoas que perderam sua família e que restauraram sua família. E um dos exemplos mais dramáticos de um homem de Deus, fazendo uma obra de Deus, trabalhando no ministério de Deus, e que perde as suas famílias e depois recupera, é a história de um rei. E esse rei chama-se Davi, num tempo que ele ainda não era rei, mas Deus estava preparando ele para cuidar do rebanho de Israel. Em 1 Samuel, capítulo de número 30, conta essa história, do verso 1 ao verso 4. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens, ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham invadido o sul, e Ziclag, e tinham ferido a Ziclag, e tinham queimado a fogo, e tinham levado cativas as mulheres, e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram, tão somente os levaram consigo, e foram o seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e as suas mulheres, suas filhas, e seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achavam com ele, alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. A Bíblia conta a história de diversas famílias que sofreram. Se você tem problemas na sua família, você vai ver pela Bíblia toda que muita gente experimenta essa mesma dor, muita gente experimenta esse mesmo problema, mas muito mais do que você passar pelos problemas, é você vencer os problemas. E é isso que Deus quer te mostrar nesse tempo em que a família está reunida. Davi é um homem chamado de homem segundo o coração de Deus, que teve vitórias espetaculares, mas a vida dele está aos pedaços. A Bíblia diz que Davi era um fugitivo nessa época e era perseguido pelo rei. Você imagina você ser perseguido aí por um rei, por alguém que tem domínio sobre a tua vida. Ele é caçado pelos judeus, ele é odiado pelos filisteus, ou seja, ele está aí entre a cruz e a espada, ele está aí entre o mar e o rochedo, ele está sendo exprimido, ele perde o seu mentor espiritual. Por quê? Porque Samuel, o profeta Samuel, ele morre, e depois disso, sem casa em Israel, ele vai morar no deserto, numa região chamada En-Gedi, o judeu chama de En-Gedi, uma cadeia de montanhas na areia, um lugar assim muito inóspito para você sobreviver. Ele é obrigado a trabalhar para os seus inimigos. Ele aqui está trabalhando para a gente que odeia ele. Ele encontra a sua casa em ruínas e a sua família desintegrada, e ele perde o pouco que tem numa pilhagem. Miséria pouca é bobagem. Então, além dele hoje estar experimentando só derrotas, e Deus, ele tem uma maneira assim, muito simples de nos ensinar. A maneira dele nos ensinar é levando para desertos. E Davi vai experimentar aquilo que outros homens experimentaram. O deserto é um tempo da sua vida, o deserto é uma época da sua vida em que você só pode depender do Senhor. Jesus no deserto, ele repete a mesma coisa que Moisés repetiu no deserto, em Deuteronômio 8 e em Lucas 4. Ele não tem pão no deserto, porque o deserto não floresce. Então ele diz, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É isso que nós temos feito aqui na Igreja Batista do Bom Retiro, alimentado o rebanho durante esse período de deserto, de ameaça de coronavírus, de chegada do Covid-19, de isolamento social. Nós temos alimentado vocês aqui nos cultos,
da manhã, da noite, todos os dias. Sem forças e sem esperança. 1 Samuel 4, então Davi e o povo que se achava com ele, alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Até choro tem limite. Tem gente que fica tão resignada diante do sofrimento, que diz assim: pastor, eu já não tenho mais nem lágrimas para chorar, eu não tenho nem mais dores para sentir. Eu conheço gente que chora pelos filhos, e eu conheço gente que chora por si mesmo. Eu conheço gente que chora pelas pessoas que ama, que chora pelas coisas que perde, pelas pessoas que vão embora, e choram por si mesmo. Esses dias eu atendi o telefone de um homem que falava comigo a respeito dos seus próprios pecados, e ele falou assim: pastor, eu nem digo para o senhor mais que eu estou arrependido eu já estou. Eu queria voltar lá atrás, e eu queria dizer para mim mesmo: você está louco, por que você está fazendo isso? Só que eu já chorei tanto, eu já perdi tanto por causa desse pecado, que eu não tenho mais forças para chorar. Quando a derrota nos alcança, a esperança vai embora, a gente perde forças até para lamentar. E é isso que Davi está experimentando. Ele tem homens fortes, ele tem homens valorosos, ele tem guerreiros que estavam lutando com eles, mas quando ele chega em casa e ele vê que a família é sequestrada, que os filhos são tirados, ele não tem mais força nem para chorar, porque eles não sabem a quem buscar. Mas Davi, esse sim sabe a quem buscar. Na angústia, busca a Deus. 1 Samuel capítulo 30, verso 6, continua: e Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se fortaleceu no seu Senhor, seu Deus. Quando o povo está agoniado, a tendência é apedrejar o líder. Quando o time está perdendo, a culpa é do técnico. Quando a família está sofrendo, a culpa é do quem? É do papai, a culpa é da mamãe. Aqui está dizendo que o povo estava tão agoniado que pensou em apedrejar Davi. Davi, aquele que no capítulo 17, ele apedreja, ele está com uma pedra em Golias para dizer assim: a nossa luta não é entre nós aqui, não é entre carne e sangue, mas é contra o inimigo espiritual. Ele agora está sendo espremido, está sendo apertado, está sendo oprimido e está sendo ameaçado. Nós vamos matar o líder. É normal as pessoas falarem mal do líder, dos governantes, daqueles que estão à frente. E na hora que a gente está à frente da liderança, seja do ministério, de uma família, de uma empresa, quando as coisas vão bem, todo mundo bate nas suas costas. Mas quando as coisas começam a ir mal, aí você vai descobrir quem é seu amigo e quem está com você de verdade. Tem muita gente que só anda com você porque concorda com o que você faz, na liderança que você dá. Mas tem muita gente que quando você toma uma direção que as pessoas não concordam, começam devagarinho a te minar, devagarinho a te destruir. São casas, são lares que são divididos. São casas, são famílias que viram o reino dividido e a casa dividida não subsistirá. O povo chora, o povo está angustiado, mas Davi sabe para quem ele vai buscar. As pessoas choram por causa dos filhos. Tem muita gente que chora porque o filho está perdido e vai culpar o líder. Mas Davi, ele se fortalece no Senhor. A Bíblia nos diz, em Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, para que eu e você, a gente se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Porque o dia mau vai vir. Tome a armadura de Deus para que possais estar firme no dia mau. Construa a sua casa sobre a rocha, porque vai ter o dia do vento, vai ter o dia da tempestade, vai ter o dia em que soprarão sobre você as águas, e se sua vida estiver fortalecida, firmada na rocha, na palavra de Deus, a sua casa não vai cair. E é disso que Davi está experimentando. Existem áreas de angústia, como Davi se fortalece no Senhor. Quais são as áreas de agonia? Eu separei 5 áreas de agonia na vida da gente. A primeira é dinheiro. Hoje, tem muita gente preocupada se depois do Covid-19, se ele sobreviver a isso, se ele vai sobreviver à falta do dinheiro. Porque hoje nós estamos aí pensando se o isolamento social, ele é melhor para punir o vírus, ou seja, para não deixar a sua infestação, ou se nós devemos cuidar da economia e voltar ao trabalho devagar. Gente, quando falta dinheiro,
quando a pessoa não tem dinheiro na vida dela. É interessante como é que Mamon é capaz de criar uma sensação de que nós estamos desesperançados quando a gente não tem dinheiro. E é interessante como é que Deus faz milagre na vida das pessoas quando elas também não têm dinheiro. O dinheiro faz muita gente que tem dinheiro se matar. Tem muita gente que não tem dinheiro e quando o dinheiro vai embora ele fala, eu sempre vivi sem dinheiro, qual o problema? Eu estou vivendo a minha vida normal. Agora tem muita gente que coloca a sua esperança no dinheiro, que quando o dinheiro vai embora, a vida e a esperança dele também vai embora. Isso vira uma área de agonia. Quando é que é a área da gente de agonia? Quando os nossos filhos, que nós sonhamos com eles, para que sejam homens de bem, para que sejam pessoas boas, para que trilhem um caminho de sucesso, se desviam, são afastados de Deus, dos projetos de Deus, ou dos nossos projetos e nossos próprios sonhos. São filhos longe do Senhor, são filhos envolvidos com drogas, são filhos perdidos na criminalidade, são filhos perdidos nas suas próprias loucuras e indecisões que você nunca ensinou ele. Qual é a terceira área de angústia? É o casamento. As esposas estavam cativas e as famílias arrebentadas. Quando o nosso cônjuge, quando a nossa esposa, quando o seu marido, ele está perdido, foi de alguma maneira levado para longe de você. Gente, toda semana eu recebo aí dezenas de pedidos de oração. Eu quero dizer para você que eu leio eles, mas eu não consigo responder a todos eles. Você que tem mandado mensagem para a gente, seja pelo YouTube, seja pelo Instagram, seja pelo Messenger do Facebook, seja pelo canal da gente de e-mail. A gente consegue ler, mas não há condições de responder. Às vezes a mensagem vem com 3, 4, 10 páginas de pedido de socorro. A gente lê e a gente ora, mas não há condições da gente tratar à distância. E o que eu vejo de esposas e de maridos clamando por uma família destruída, por uma aliança quebrada. Pastor, o meu marido foi trabalhar em outro lugar e me deixou. Pastor, a minha esposa se envolveu com alguém e me deixou. Pastor, me ajuda a orar porque minha família está dissolvida, está aos pedaços. Qual é a quarta área de angústia? É a saúde. Davi estava angustiado aqui, ele está vivendo uma ansiedade da alma. Aqui ele está vivendo uma doença emocional. A angústia aqui toma um contorno de uma opressão na vida dele. Quando você está doente, quando você está ameaçado por uma doença, especialmente as doenças que não têm diagnóstico médico claro, principalmente as doenças que não existe uma solução médica, isso nos traz agonia, isso nos traz sofrimento. Quando você é obrigado a se sujeitar ao bisturi do médico, uma cirurgia grave, quando você enfrenta um câncer, quando você enfrenta um coronavírus, quando você enfrenta uma enfermidade que vai te doer, ou a sua família, isso traz muita agonia. E por fim, a quinta área de angústia são as amizades. Os homens de Davi se voltaram contra ele e queriam apedrejar. Eu já sofri muito por causa de amizade, gente falsa perto de mim, gente que me enganou, gente que conspirou contra mim, gente que me frustrou, gente que quase destruiu a minha vida. O interessante é que eu tenho uma maneira assim muito simples de perdoar, tem gente que não, que guarda aquilo e que não perdoa e que fica contando as moedas da dívida dos outros. Isso tem muito a ver com o temperamento da pessoa. Mas quando você perde os amigos, quando teus amigos abandonam você, gente, isso é terrível. Jesus experimentou isso. A Bíblia diz que os seus amigos, seus discípulos, todos eles fugiram, todos fugiram. Não ficou ninguém ali. Pedro, aquele que aparentemente era um dos mais próximos, junto com João e com Tiago, nega Jesus 3 vezes. E aqui não é só que ele perde os amigos agora querem matar ele, querem ver a ruína dele, querem ver a destruição dele. É gente que está sendo abandonado. Mas aí vem algo chamado perseverança. A perseverança caminha ao lado da fé. 1 Samuel 38. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu esta tropa, alcançá-la-ei. E lhe disse: persegue-a, porque de certo as alcançarás e tudo libertarás. Quando as notícias tristes, as agonias nos acompanham, quando nossa família, é muito comum você fazer uma pergunta para Deus. E essa pergunta, só quem pode responder para você é Deus.
Eu vou continuar insistindo nesse ministério familiar. Eu vou continuar insistindo nesse casamento. Eu vou continuar insistindo com seu filho. Eu vou dizer para você o que eu penso. Eu sou soldado. E eu não fui treinado para desistir. Eu não fui treinado para romper alianças. Eu não fui treinado para desistir daquilo que eu comecei. Eu não fui treinado para abandonar o meu posto, o meu local, a minha trincheira. Eu fico até o fim, até que aquele tempo seja terminado pelo fim do ministério, pelo fim do meu trabalho. Eu trabalhei durante 30 anos na Força Aérea, e eu trabalhei em duas áreas, na área de educação e na área da proteção ao voo. E eu nunca me desviei disso. Foram quase 16 anos num e quase 14 anos e pouco nessa outra área. E quando a gente tem esse sentimento de que há um dever a ser cumprido, você deve ser perseverante. Deus me deu uma família para cuidar, Deus me deu uma esposa para amar, Deus me deu filhos para educar, Deus me deu uma igreja para eu dirigir, e eu vou perseverar em dias bons e em dias ruins. A perseverança, ela se apresenta quando tudo vai mal, porque quando tudo vai bem, é fácil você estar à frente, é fácil você ser líder, mas quando as coisas vão mal, quando as derrotas batem na tua porta, perseverar não é teimosia, é andar com fé. E aqui, Davi se recusa a entrar em desespero. Esse é o primeiro passo para alguém que quer restaurar sua família. Olhe para mim, não entre em desespero. O desespero não vai te ajudar. Quando você começa a ver pessoas do teu lado caindo, o salmista diz: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas tu não temerás mal nenhum. Você não vai temer a seta que voa de dia, a praga que anda sorrateira à noite, a mortandade que assola o meio-dia. Você não vai temer as pessoas. 11.000 cairão, 1.000 à tua esquerda, 10.000 à tua direita. Nenhum mal chegará a ti, porque você está debaixo das asas do Senhor. Existe uma proteção para você e para mim. Essa proteção está aqui. Não sentiu-se ofendido por Deus. Ele não ficou assim: Deus, por que isso aconteceu comigo? Você não podia mandar esse mal tocar em outra pessoa, em outra família, em outro país. Ele não culpou aos seus homens. Ele não transferiu a responsabilidade que é ele não ficou dizendo para a mulher dele que a culpa era dela. O que você estava fazendo aí que não estava atenta? Por que você bateu de carro? A culpa foi tua. Não adianta entrar em desespero. Eu falei sobre isso quarta-feira e vou falar de novo. Quando a gente está no avião, você está ali pilotando o avião, você e tem um copiloto. Quando o avião entra em pane, preste atenção nisso. Não adianta culpar as pessoas. Não adianta reclamar que a manutenção não colocou combustível. Não adianta reclamar que o mecânico fez a manutenção errada. Não adianta culpar o copiloto, não adianta culpar a aeromoça, não adianta culpar os passageiros que estão gritando. Essa hora é a hora de colocar o avião em segurança no chão. Não se desespere. Não se abalou por sua vida se tornar um desastre. Ele não ficou preocupado: o que as pessoas vão dizer do meu casamento, minha mulher foi levada embora, o meu filho está longe de mim. Ele não se abala por aquilo que as pessoas vão dizer. Ele não ficou focando na fumaça das ruínas de Ziclag. Olha a minha vida como é que está queimada, olha a minha família como é que está em chamas. Não. Ele entendeu que o desespero é animado pela incredulidade. Querido, quando você perder algo que você ama, eu quero fazer uma pergunta para você. Quantas vezes você já teve algo que você gostava, perdeu, e hoje você não dá a mínima? Quantas vezes? Então, não se desespere. Não deixe que a incredulidade permita entrar tanto no teu coração, que não te permita imaginar que você não pode restaurar ou recuperar aquilo que foi perdido. Número 2, não permita que a circunstância presente determine a maneira como você enxerga a respeito do futuro. Determine seu ponto de vista a respeito do futuro. Avalie as circunstâncias sob a perspectiva de Deus. Você tem que enxergar do jeito que Deus enxerga. Eu sei, a gente não quer
que ninguém morra. Eu não quero. Eu perdi meu pai esses dias. E eu perdi meu pai, um homem muito inteligente. Meu pai foi um pai que eu só tenho que agradecer a Deus pela vida dele. Eu me lembro de um dia que eu acordei, eu era garoto, devia ter perto de 7 anos, chorando, eu acordei chorando, com medo de morrer. E meu pai então acendeu as luzes do quarto dele, me levou para a cama junto com a minha mãe, e ele falou para mim sobre o céu. Ele falou para mim que o céu é um lugar tão bom, que a gente não precisa, olha só a maneira como ele me fez amar o céu. Eu falei assim, lá no céu você não precisa comer salada. Lá no céu, se você quiser comer goiabada todo dia, você pode comer goiabada todo dia. E quem me conhece sabe o quanto eu gosto de goiabada. Então, desde pequeno, eu tive uma sensação de que o céu era um lugar que eu deveria estar e um lugar que eu deveria ir. Porque o meu pai me ensinou isso. Eu não quero que meu pai, então, que sempre teve palavras boas, inteligentes e sábias, para comunicar para mim a vida e a maneira como eu devia me conduzir na vida. Um homem que me ensinou o caráter, um homem que me ensinou a ser um homem de uma palavra só. Esse meu pai morreu. E quando eu olhei para ele, quando eu o encontrei naquele último despedida, no dia em que ele foi enterrado, a minha perspectiva não foi a perspectiva de morte, foi uma perspectiva de eternidade. Meu pai, eu tive o prazer de batizar o meu pai e de levar meu pai para Jesus. Então, a perspectiva que eu tenho dele não é de fim, mas é de eternidade. Haverá um dia em que eu e ele vamos nos encontrar no reino do Pai que está nos céus. Você entende isso? Não deixe o presente abalar a sua visão a respeito do futuro. Não viva sem levar em conta o poder de Deus. Por quê? Porque Deus, Ele pega o amanhã, que é uma tragédia, e transforma esse amanhã num paraíso. Quantas pessoas pensaram que o casamento estava acabado, destruído, os filhos estavam perdidos, e hoje eles são grandes homens de Deus. Hoje eles têm casamentos que são restaurados, eles testemunham, olha, meu casamento era assim, assado, ele era podre, meu casamento era destruído, e agora o meu casamento está aqui, ó, no altar do Senhor. O Billy Graham, grande evangelista do século XX, tinha um filho desviado, e hoje é aquele que leva o seu legado, o seu nome, a sua trajetória. Um filho que estava longe do Senhor e que volta para Deus. Então, não deixa que o presente te desanime com relação ao futuro. Sabe por quê? Porque o amanhã pertence ao Senhor Deus. Então, leve em conta o caráter de Deus. Lembre de tudo que você viveu de vitória do passado e não use uma fé emprestada. Lembre-se, o caráter de Deus ele não vai mudar. Apesar do mal te tocar, Deus continua sendo bom. Apesar da vida em volta de você desabar, Deus continua bom, porque o seu caráter é imutável. Número 2, lembre-se das vitórias passadas e traga, Lamentações diz o seguinte, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Lembre-se lá de trás das vezes que você ficou doente, das vezes que você passou uma crise no casamento, das vezes que teu filho desobedeceu, e todas as vitórias que você teve, as curas, as restaurações e os recomeços que Deus te deu. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Número 3, não fique usando a fé de ninguém. Tenha você teu momento com Deus, ore você com Deus. Aproveite esse tempo que nós estamos quase que solitários dentro de casa, com a família, para a gente mesmo, ore para a gente mesmo ter resposta do céu. Respostas não que o pastor orou por você, o pastor continua orando por você, mas respostas que você teve, você moveu em fé e Deus te respondeu. O caráter de Deus é um caráter responsável. Eu gosto muito de Zacarias 2,5. Eu mesmo serei para ela um muro de fogo ao seu redor, declara o Senhor, e dentro dela serei a sua glória. Deus está dizendo que em volta de quem Ele ama, Ele é como um muro. Imagina um muro de fogo. Imagina um bloqueio intransponível. Imagine assim em volta de você, uma proteção capaz de te proteger contra todo e qualquer ataque, que vai queimar os avanços inimigos. Ele está dizendo que Deus, Ele é em volta de você e de mim, como uma cortina grossa de fogo, que nos protege. Número 3, não se conforme com o caos. Essa palavra é muito boa.
Não seja um conformado. Não seja assim, não, é assim mesmo. E Deus queria assim, querido. Davi, a Bíblia diz, 1 Samuel 30, 17 a 20. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde. E nenhum deles escapou. Davi recuperou tudo. Eu quero sublinhar essa palavra. Tudo. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo. Não se acostume a perder. Não se conforme com a desgraça. Não se conforme com o caos. Davi reagiu no momento seguinte. Quando Davi viu que perdeu, você está pensando que ele ficou chorando? Querido, há tempo para tudo debaixo do sol, até para chorar. Mas você não pode viver chorando. Jesus chorou, chorou. Mas chega uma hora que você tem que parar com essa tua infelicidade, essa tua tristeza, esse teu conformismo. Levanta e ora. E busca com vontade. Insiste. Você vai receber um não. Você vai receber 2 nãos. Você vai receber 3 nãos. Mas uma hora você vai receber o sim. Então insista, não acredita na voz que diz, acabou, eu não quero mais, eu te detesto, eu te odeio, não quero mais você. Isso não é verdade. Não se conforme com a derrota. Na sua família é o seu rebanho. Davi aprendeu isso muito cedo. 1 Samuel 17, nós estamos aí 13 versículos antes, 13 capítulos antes dessa história em Ziclag. Deus já tinha treinado ele. Teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso, e leva, veja bem, a família dele tinha sido sequestrada, e leva uma ovelha do seu rebanho, eu vou atrás dele, atinjo com golpes, e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego para a sua juba, e atinjo com golpes até matá-lo. O que está acontecendo aqui, gente? Davi está enfrentando o caos. Ele já foi treinado a cuidar do rebanho. Ele não é alguém que chegou ali para ser rei de uma hora para outra, não. Ele foi forjado por Deus. Davi está dizendo que quando uma ovelha do pai dele, do rebanho que ele cuidava, era sequestrada, era capturada por um leão, ele ia atrás e tomava ela de volta. Querido, tome a tua família de volta. Reaja. Dê golpes no inimigo, ore, jejue, busque a Deus. A tua família vai ser uma família bendita do Senhor. A fé, gente, ela reage diante da agonia. Abacuque 3, 17, 19. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não haja gado, todavia, ele está dizendo, ainda que o caos tenha se instalado, ainda que a tragédia tenha visitado, ainda que a pobreza tenha aqui chegado perto da gente, ainda que a gente tenha perdido tudo, todavia, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Querido, se o mal te tocar, lembre-se do caráter de Deus. Se Deus quiser te ensinar alguma coisa, Ele vai te ensinar e você não vai escapar. As lições que Deus nos dá são como provas na escola. Ou você passa na prova, ou você vai ficar reprovado, e essa prova vai ficar repetindo na sua vida. Então escolha não perder. Porque se você desistir da sua família agora, você está achando que você vai construir outra família? Quando você quiser construir outra família, essa prova vai voltar de novo. E se você não for um valente, se você mulher não for uma valente, se você pai não for um valente, se você marido não for um valente, se você desistir, você vai ter que voltar. É como aquele jogo que você vai jogando as peças e no final diz assim, volte para o início. Você está quase chegando no final, na linha de chegada, volte para o início. Não desista e olhe para as circunstâncias, para os problemas da vida, sempre sabendo que ainda que a circunstância minta, a circunstância fale, você vai se alegrar e exaltar o Senhor. Número 4, assuma o sacerdócio. Salmo 18, 37, Davi diz, persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei, senão depois de os ter consumido. Atravessei-os de sorte que não puderam se levantar. Caíram debaixo dos meus pés, pois cingiste de força para a veleja. Fizeste abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram.
Querido, assuma o seu sacerdócio. Se você é o cristão, se você é o crente na sua casa, o sacerdócio está com você. Davi aqui, ele fala, assim como eu fui atrás da ovelha, assim como eu fui atrás da minha família, ele faz a seguinte pergunta para Deus: eu perseguirei os inimigos, aquele bando, eu recuperarei. Deus diz, vai que você vai recuperar. Nós não temos autorização para desistir de ninguém. Davi diz, eu vou perseguir meus inimigos, eu vou alcançá-los, eu só vou voltar, quando eles estiverem debaixo dos meus pés. Só quando eles estiverem derrotados debaixo dos meus pés. Então, a guerra só termina quando ela acaba de verdade. Mas tem gente que se cansa fácil demais, que desiste fácil demais, que de uma maneira assim, muito fraca, dá um primeiro, segundo, terceiro passo e logo desiste. Querido, vitória é para quem persevera. Vitória é para quem persegue os inimigos. Portanto, assuma a tua posição de sacerdote lá. Deus nos fez reis e sacerdotes, foi isso que Jesus nos fez. Cada um de nós hoje representa Ele aqui na face da terra. Você é o embaixador de Cristo na sua casa e na sua família. Não desiste da sua família. Levítico 26, 8. 5 dentre vós perseguirão 100, e 100 dos vossos perseguirão 10.000, e os vossos inimigos cairão sob a vossa espada. Gente, olha que promessa maravilhosa. Ele está dizendo que cinco crentes, 5 pessoas que estão orando aí na sua casa hoje, eles são capazes de produzir uma derrota no mundo espiritual contra o inimigo. A Bíblia diz que uma igreja de 100 pessoas é capaz de desbaratar milhares, que existe uma autoridade sacerdotal sobre a minha, sobre a sua vida, que nós devemos exercer. Não desista da sua família. Você quer uma casa de paz ou quer uma casa arruinada, querido? Eu preparei um seminário para esse ano ainda, chamado Casa de Paz, e esse seminário fala justamente sobre as ferramentas que Deus nos dá para restaurar famílias e vidas. Segundo Crônicas 39, se vocês voltarem para o Senhor, os que capturaram seus irmãos e seus filhos terão misericórdia deles. Eles voltarão a esta terra, pois o Senhor, o seu Deus, é bondoso e compassivo. Ele não rejeitará se vocês se voltarem para Ele. Em vez de você ficar chorando, volte para o Senhor. Se você em vez de ficar desistindo, sem perseverança, volte para o Senhor. Se você voltar para o Senhor, aqueles que capturaram seus irmãos e seus filhos, terão misericórdia deles. A misericórdia vem através de um favor do Senhor. A Bíblia diz para a gente, então, que para a gente restaurar a família, nós devemos ter a capacidade de superar a tristeza, reanimar-se na esperança em Deus, reagir com inconformismo diante do caos, agir com base nas promessas de Deus e não abrir mão do sacerdócio que Deus deu para a gente. Por quê? Porque o lugar que Deus quer para a sua família é um lugar seguro. Isaías 32, 18. E o meu povo habitará em morada de paz, em habitações seguras, em excesso de repouso. Deus quer que a tua casa seja um lugar seguro. A minha casa é um lugar seguro para meus filhos. A minha casa não é um terreno hostil. Meus filhos não vão ter medo de mim. Meus filhos sabem que quando tudo dá errado, eles vão ligar para mim. Meus filhos sabem que quando eles tropeçam, eles ligam para mim, eles pedem meu socorro. Eles sabem que eu estarei lá. Eles sabem o pai que tem. Eles conhecem a mãe que tem. Minha casa é um lugar de paz, não de confusão e não de guerra. E é isso que Deus quer fazer da sua família. Às vezes, nem o inimigo tenha capturado, ou mandado embora, ou buscado sua esposa, seu marido ou seu filho. Talvez tenha sido você. Você com as suas críticas. Você com as suas palavras duras. Você com essa voz que você tem, que acaba agredindo seus filhos. Tem pais que são tão estúpidos, que estão achando que estão ganhando os seus filhos para Jesus. Que se arrependa, querido. Seu filho não precisa de estupidez. Seu filho precisa do seu amor agora. É tempo da gente se amar e da gente restaurar aquilo que foi perdido. Amém? Eu quero orar pela sua casa. Já já
nós vamos experimentar juntos aqui a ceia do Senhor. A pastora Fabiola já está preparando tudo aqui para a gente. E eu quero agora abençoar a sua vida e quero abençoar a sua casa. Eu já fiz essa oração algumas vezes. Eu quero colocar essa oração agora aí no seu vídeo, para que você junte comigo e junto com a sua família, possa orar e abençoar a sua família. Para que as pessoas possam ver em casa. Eu queria que você juntasse e orasse comigo. Se possível, coloque a mão sobre a cabeça do seu filho, da sua filha, sobre sua esposa, sobre seu marido, sobre seu pai, sobre seu neto. Diga assim: minha família obedece ao Senhor e por isso recebe contínua bênção do céu. Deus se deleita na minha herança e no fruto do meu ventre, pois o Senhor Jesus é a minha fortaleza. Por isso a minha descendência será como o pó da terra, e estender-se ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul, e abençoará muitas famílias da terra. Meu Deus não me deixará solitário, e me dará uma família bendita, e terei alegria em meus filhos, pois serão obedientes em honra, e tudo irá bem com eles, e terão uma longa vida de paz sobre a terra. Eu convido o Senhor Jesus para me salvar. Portanto, Deus protege a minha família. E de noite, em paz nos deitamos e dormimos, porque só o Senhor nos faz habitar em segurança. Amo o Senhor, estabeleci um pacto com meu Deus, que protege a minha aliança de amor, com meu cônjuge, os meus filhos e os netos dos meus netos, até a minha 1000ª geração. O meu cônjuge será como a videira frutífera, os meus filhos como galhos de oliveira ao redor da mesa. O Senhor abençoa a minha família, e a unção de vida eterna, que desce do trono de Deus, está sobre as minhas gerações. Eu ando no temor do Senhor, e nunca faltará na minha descendência quem sirva a Deus no altar. Minha família andará nos caminhos de Deus, e os exércitos diante do Senhor receberão ordens para guardar o futuro da minha herança. Sou abençoado porque temo ao Senhor, e os planos de Deus para a minha família nunca serão frustrados. A armadura de Deus e o sangue do Cordeiro protegem para sempre a minha descendência, e Satanás e seus demônios não podem nos tocar, nem ameaçar com nenhuma retaliação. Minha família tem uma aliança com Jesus, está cheia do Espírito Santo, está livre de todas as opressões e prisões, e eu abençoo a minha família entre as nações, em nome de Jesus. Amém? Cuide da sua casa, guarde essa palavra no seu coração, e agora nós vamos celebrar juntos a ceia do Senhor, em nome de Jesus. Quero chamar aqui a pastora Fabiola, se prepare aí, em nome de Jesus, que a gente vai celebrar juntos. Amém? Você já deve estar aí reunido então com sua família, já separou os elementos, o pão e o suco, e as pessoas me perguntam assim: pastor, quem é que pode participar da ceia do Senhor? Verdade, a Bíblia, ela manda você se examinar e comer. Pastora Fabiola vai ler o texto bíblico e nós vamos acompanhar. Está em 1ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, verso de número 23 até o 28. E diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice e dizendo: este é o cálice, é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma e beba do pão e do cálice. Amém. O texto fala de responsabilidade, e que o apóstolo Paulo, ele não recebeu essa palavra de mais ninguém que não seja o Senhor Jesus. Ele diz: eu também, ele está compartilhando o que eu recebi do Senhor, que na noite
em que Jesus foi traído. O ambiente que eles estão celebrando a ceia é um ambiente de comunhão, sim, mas é um ambiente de perspectiva de pecado e de traição. Aqui não é só Judas que vai trair Jesus. Aqui todos os discípulos vão fugir e Pedro, inclusive, vai negar Cristo. O que nós estamos fazendo hoje é dispensando para a igreja hoje, na sua casa, o sacerdócio para você poder celebrar o corpo e o sangue de Cristo com a sua família. Então, eu quero pedir para você que é pai, você que é avô, você que é mãe, cujo pai não está por qualquer razão, ou até por você que está sozinho, ou você talvez seja o único cristão na sua família, e você quer convidar toda a sua casa para participar da ceia. A Bíblia diz que você deve discernir o corpo e o sangue. O que significa isso? Significa que você deve entender, o que você vai fazer agora é um pacto com Deus. O que você vai fazer agora é celebração de uma aliança com Deus. A Bíblia nos dá duas ordenanças. A primeira é o batismo, e diz que todos nós devemos ser batizados, para perdão de pecados. E o segundo é a celebração da ceia. O pão fala do corpo de Jesus, que foi moído na cruz. Se você pegar o Salmo 22, você vai ver que Jesus ali, ele é partido, o corpo dele é entregue por mim e por você. Por isso você não deve mais temer ao pecado, você deve temer o Senhor. Você deve confiar que o nosso Deus é um Deus que traz perdão. Em segundo lugar, o vinho, ele fala sobre o sangue de Jesus que vai ser derramado. O sangue é uma moeda de compra espiritual. Esse sangue, através desse sangue, Deus comprou gente de toda tribo, de toda língua, de toda raça e de toda nação. Então esse sangue, ele está acolhendo cada um de vocês que estão celebrando no reino de Deus a sua vida. E eu quero pedir agora que vocês se unam, vamos orar. Esse é um tempo que talvez você tenha que pedir perdão para sua esposa ou para o seu marido, para o seu filho ou para o seu pai. É tempo de vocês se converterem um ao outro. É tempo de dizer: Jesus está aqui, Jesus está nessa casa. Em nome de Jesus, eu quero orar por vocês. Pai querido, agora que nós vamos celebrar o pão e o cálice, nós estamos anunciando no mundo espiritual que a nossa casa é tua, que a nossa casa pertence ao Senhor. E ao celebrarmos a ceia, nós estamos dando uma voz para que todo espírito inimigo do Senhor Jesus bata em retirada. Mas estamos também convidando o Senhor para que faça parte da nossa família, e por isso nós nos consagramos e nos dedicamos à nossa vida e à nossa herança, filhos dos nossos filhos, descendência nossa, até que o Senhor venha, porque nós vamos celebrar essa ceia até que o Senhor venha. Nós aqui agora olhamos para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, e te rendemos graças, porque pela morte do teu Filho Jesus, o Cordeiro de Deus, o Santo de Nazaré, aquele que morreu por nós, nós fazemos parte da família do Pai, da família do Senhor, até que o Senhor venha. Pai, em nome de Jesus, agora nós celebramos, para a glória do Senhor, anunciando a morte do teu Filho Jesus até que ele venha. Amém e amém. Então agora, você que é pai, você que é avô, você que é mãe, que exerce liderança espiritual sobre essa casa, eu queria que você pegasse o pão. Nesse momento ninguém se serve, nesse momento nós somos servidos. Então, você que é pai ou que é mãe, vai pegar e vai levar o pão até todos aqueles que vão receber na sua casa, em nome de Jesus. Eu vou servir minha esposa, eu não me sirvo, a minha esposa vai me servir, e nós vamos pegar o pão, e agora a minha esposa vai me servir com cálice, e eu vou servir ela ao cálice. E eu quero dar um tempo para que todos vocês façam isso na sua casa, em nome de Jesus. É importante todos estarem com o pão e com o cálice. Pastor, crianças podem participar? Eu vou dizer o que eu penso a respeito disso. Eu penso que a ceia é livre. A ceia é um anúncio de que Jesus morreu. E as crianças devem participar para que desde cedo elas entendam o Deus a quem eles servem e o Salvador a quem elas têm. Então não há problema se a sua criança comer o pão não vai virar carne. Não há importância se a sua filha participar do cálice do suco,
O suco não vai virar sangue. A Bíblia não diz isso. Isso é uma interpretação equivocada da Escritura Sagrada. A Bíblia está dizendo que através desse alimento, nós estamos fazendo um pacto. Daqui a algumas semanas teremos a festa da ceia da Páscoa. A Páscoa não é apenas um dia, a Páscoa é uma refeição que nós comemos com cordeiro, com pão sem fermento e com ervas amargosas, que anunciam a liberdade do reino espiritual, amém? Então, se você quiser, você é pai, você é mãe, seus filhos podem sim participar da ceia. Algumas pessoas falam, não, tem que ser batizado, tem que pertencer a alguma denominação. Queridos, isso não está na Bíblia, eu prego a Bíblia. Se você quiser dizer isso, pode dizer, mas a Bíblia não diz isso. E eu não posso proibir aquilo que a Bíblia não proíbe. Então, o fariseu é aquele que faz isso. Eu não sou fariseu, eu sou um homem bíblico de corte evangélico, amém? Pega agora o cálice, pega agora o pão, e agora nós vamos cear juntos. Se você está pronto, eu vou pedir para a pastora Fabíola, eu vou levar o meu microfone, cada um tem o seu aqui, mas eu vou levar meu microfone até ela, para que ela ore pela sua casa agora em nome de Jesus. Pai, em nome do teu Filho Jesus, Deus, eu quero colocar, Senhor, a vida de cada um agora na tua presença, cada lar ali que nos assiste, que está nos acompanhando nesse momento. Pedir, Senhor, que teu Espírito Santo esteja alinhando a vida de todos eles ali e que haja realmente entendimento desse ato que estamos fazendo agora. Senhor, que haja entendimento, que haja coração quebrantado, que haja reconhecimento da salvação, da libertação que o Senhor nos deu. Ô Espírito Santo de Deus, faz agora, Senhor, que cada homem, mulher, maridos, esposas, esteja com o coração quebrantado, inclinado ao Senhor, Pai. Obrigada, Deus, somos gratos ao Senhor, Deus, pela salvação, pela cura, porque o Senhor ali na cruz derramou o seu precioso sangue para nos salvar, para nos resgatar, Deus. E nós agora reconhecemos esse sacrifício. Muito obrigado, porque o Senhor nos amou primeiro, Pai. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Você pode agora participar do pão, em seguida do cálice do vinho, que é o suco de uva. Dessa forma, nós encerramos o nosso culto, nós já abençoamos a sua casa, e nós pedimos para que você permaneça firme no Senhor e na obediência do Cordeiro, amém? Deus abençoe a todos, a pastora Fabíola vai liberar a bênção sobre a sua vida e sobre a sua casa. Queridos, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e as consolações do doce e amado Espírito Santo, seja sobre toda a igreja do Senhor Jesus, seja sobre a tua casa, a tua vida, aí aonde você está e sobre a tua família. Boa semana, Deus te abençoe. Deus abençoe a todos. Amém. Paz, até mais tarde, Até. culto às 19 horas. Deus abençoe.